Olá, muito boa tarde. Meu nome é Ademir Aguiar, eu sou advogado e pastor do Ministério Voz do que Clama no Deserto. Sabe aquela pessoa que você acha ruim? Aquela pessoa que você não suporta a presença, que você não tem a mínima empatia por ela? Aquela pessoa que não resiste sequer uma análise utilitarista, porque para você ela não tem valor algum, ela não vale nada. Não é assim que você às vezes se expressa com relação a essa pessoa? Uma pessoa que ostenta valores morais que não cabem dentro da sua caixa axiológica, dentro da sua tábua de valor? É sobre essa pessoa que eu quero falar hoje. Eu quero dizer da cura do outro. Como que é possível esse outro ser curado? E eu quero deixar como fundamento aqui a palavra de Deus que está registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no verso 22 ao 26. Aqui nessa passagem a gente vai ver que as pessoas levaram o cego até Jesus e rogaram a Jesus que pusesse as mãos sobre ele, para que ele voltasse a enxergar. Jesus então toma aquele cego pela mão e leva para fora da aldeia, cospe nos olhos, impõe as mãos sobre ele e pergunta para ele: vês alguma coisa? Ele responde: Senhor, eu vejo pessoas como árvores que andam. Nesse caso, Jesus então torna a impor as mãos sobre essa pessoa, e de modo que essa pessoa então, a partir de agora, passa a ver com clareza, com firmeza e ao longe. Passa a ver, adquire uma visão de longo alcance. Antes de entrar no mérito dessa palavra, eu quero deixar para você que existe milagres simples e milagres complexos na palavra de Deus. O que é uma coisa simples, o que é uma coisa complexa? Uma coisa simples é quando ela se exaure num único ato. Basta um único ato para que ela se realize. Uma coisa complexa é quando, ao contrário, quando ela precisa de 2 ou mais atos para que ela venha se realizar, se concretizar. Ok? Por que eu falo que esse milagre é um milagre complexo? Porque ele precisou de 2 imposições de mão do Senhor Jesus para que essa pessoa restabelecesse a sua visão. Então é um milagre complexo. E esse milagre da cura do outro é um milagre complexo. E é isso que eu quero compartilhar com você. A gente vê que quando Jesus impõe as mãos sobre aquele cego, naquele primeiro momento ele volta a enxergar. Ele volta a perceber as coisas no seu entorno, né? Ele consegue formar imagens no interior da sua retina dos objetos que estavam diante dele. Porém, Jesus precisou impor as mãos sobre ele pela segunda vez, para que agora não as imagens distorcidas da cegueira ou da miopia, do astigmatismo, nada disso. Mas agora o defeito estava no seu interior, na sua capacidade de ler a realidade, de compreender o mundo. Porque a imagem que ele formava agora é uma imagem distorcida. Ele via as coisas, mas a leitura que ele formava no seu interior acerca das coisas, principalmente das pessoas, era uma imagem distorcida. Então, se os olhos físicos dele tinham dificuldade para formar imagens corretas no interior da sua retina, agora é a sua mente, é o seu interior que precisava ser curado, de modo que ele pudesse formar imagens coerentes das coisas que ele se deparava com elas, né? Ou seja, no segundo toque, Jesus corrigiu uma incapacidade dele, uma cegueira cognitiva, uma cegueira que dificultava ele ter uma imagem correta das pessoas. Então ele olhava para as pessoas e via como árvores que andam. O que é uma árvore? Uma árvore é um ser inanimado, ser vivo, porém inanimado, né? E um ser inanimado que ao mesmo tempo é animado por si mesmo, é um semovente, quer dizer, é uma
uma deformação, né? As imagens que formavam agora no interior da sua mente sobre o outro eram imagens deformadas. Era uma mistura de pessoa com coisa, não é? Era uma imagem totalmente deformada. Ele tinha uma imagem deformada do outro. Ele tinha uma imagem deformada do outro. E Jesus então precisou impor as mãos sobre ele pela segunda vez. E quando Jesus impõe as mãos sobre ele pela segunda vez, ele passa a ver de forma firme, nítida, e de longo alcance. Ou seja, a partir do momento que Jesus toca nele pela segunda vez, impõe as mãos sobre ele pela segunda vez, ele agora é curado de um outro tipo de cegueira. Aquela que faz com que nós tenhamos uma imagem distorcida do nosso próximo. Pessoas que olham para o outro e o vê como coisa. Pessoas que olham para o outro e vê como coisa, ou seja, como ser que não tem vontade, que não tem inteligência, que não tem sentimentos. Quantas pessoas hoje estão assim, né? Olham para o outro e vê deformidade no outro, vê uma deformidade moral no outro, né? Olha para as pessoas, talvez esperando ver nelas apenas uma oportunidade de lograr lucro, êxito em alguma coisa, prazer de alguma coisa. Então, queridos, nós precisamos ser curados pelo Senhor Jesus, de modo que nós possamos ver de forma firme, nítida, sem qualquer vício, para que nós possamos olhar o outro tal como ele é, não como nós achamos que ele é. Ok? Veja que a imagem que ele tinha das pessoas era uma imagem distorcida, deturpada, uma imagem totalmente distante da realidade. E essa imagem não correspondia ao que as pessoas eram. Então não havia essa correlação da imagem com o objeto a que ela se refere. E Jesus precisou tocar nessa pessoa. E por que eu digo que é a cura do outro? Porque a partir do momento que Jesus toca nele pela segunda vez, ele tem a sua visão interna agora, espiritual, corrigida, sarada, e ele agora pode olhar para as pessoas e ver nas pessoas o que de fato elas são. Seres humanos, nosso próximo, nosso semelhante. Não são árvores, não são coisas, não são objetos. Mas agora ele podia olhar e ver que aquelas pessoas, na verdade, não tinham deformação nenhuma. A deformação estava nele. Então a cura do outro, que eu quero chamar a atenção nesse particular, é quando nós somos curados. Quando nós temos essa visão interna, espiritual curada, de modo que quando nós olharmos para as pessoas novamente, nós vamos ver nenhum defeito, nenhuma distorção nessa pessoa. Eu quero deixar essa palavra para você em nome de Jesus. Esse é um milagre complexo. Talvez você tenha experimentado um toque do Senhor Jesus, uma imposição, alguma experiência com Jesus, mas não é o suficiente. Continue. Deixa Deus aperfeiçoar a obra na sua vida, de modo que você possa ter a sua capacidade de enxergar recuperada. E principalmente a sua capacidade de ler o mundo, de compreender o mundo recuperada. E que as imagens que você fizer do mundo ou do outro sejam imagens que correspondam ao que de fato o outro é. O nosso semelhante, a imagem e semelhança de Deus. Então, quando na verdade Deus cura a sua visão, a sua capacidade de interpretar o mundo, de ver o mundo, o outro também foi curado para ele. Porque passou a ver o outro sem nenhum defeito, sem nenhum vício, sem nenhuma deformação.
quero deixar essa palavra para você bem objetiva. Em nome do Senhor Jesus. Que você seja canal de bênção na vida das pessoas. E claro que nós podemos orar e Deus curar o outro. Mas nesse caso eu quero chamar a atenção que as deformações do outro estavam em quem olhava. É esse o objeto dessa mensagem que eu quero compartilhar com você. Ok? E quero te pedir que você me abençoe se inscrevendo nesse canal, deixando seu like para a gente melhorar o canal e divulgue para que outras pessoas sejam alcançadas também. Eu te abençoo em nome de Jesus. E lembre-se, só o Espírito Santo de Deus pode conduzir o homem no caminho de toda a verdade e não apenas a um aspecto desta mesma verdade. Fique com Deus e até a próxima oportunidade.